João, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 42. Versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. 2. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. 3. E chegando-se a ele diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. 4. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. 5. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. 6. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. 7. Os judeus insistiram: Temos uma lei, de acordo com a lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. 8. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. 9. E voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. 10. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? 11. Respondeu Jesus: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. 12. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. 13. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. 14. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilato aos judeus. 15. Mas eles gritaram: Mata! Mata! Crucifica-o! Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. 16. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então, os soldados encarregaram-se de Jesus. 17. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. 18. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. 19. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. 20. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. 21. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. 22. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. 23. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma parte para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. 24. Não rasguemos, disseram uns aos outros,
Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Dividir as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 26. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho. 27. E ao discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. 30. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. 31. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria o sábado, especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. 32. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. 33. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. 34. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. 35. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. 36. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. 37. E como diz a escritura, noutro lugar, olharão para aquele que traspassaram. 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. 39. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. 40. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. 41. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo onde ninguém jamais fora colocado. 42. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali.